Medo disfarçado de espiritualidade. Medo disfarçado de espiritualidade. Gente, quantas vezes isso me pegou? Inúmeras vezes. Hoje eu venho falar pra você, mulher, que tem medo, que tá sentindo medo. Medo do quê? Pode ser diferentes tipos de medo. Medo do novo. Medo de recomeçar. Medo. Quais os seus medos? Quantos medos me rodearam? E muitas das vezes, escuta o que eu tô falando, e muitas das vezes o não agir, que seria a sua fé em ação, porque não adianta você ter fé, orar, você tem aquela fé que tá ali dormindo, tá adormecida. Você ora e tem fé, mas tá dormindo. Você não tá em movimento, você não tá agindo, você não tá realizando, você não tá fazendo acontecer. Vou dar um exemplo. Um exemplo de alguém próximo cuja pessoa está aqui. Seu marido te abandona, se apaixona por outra mulher e te deixa grávida e encantado, ele vai embora e partiu. Você sozinha, gestante, quase perto de dar à luz, você entra em desespero e não sabe o que fazer, você chora, você se desespera, você clama, você ora, mas ali agora é o teu momento, você e Deus, né? Porque pelo outro você não pode fazer nada, você pode fazer por você, você pode fazer por você e para vocês, agora você e sua filha ou seu filho que está prestes a nascer. Não é o outro mais, agora é você que precisa fazer algo. E você precisa se alinhar. É como se você tivesse que fazer um giro de 360 graus. 360 graus, ver todas as áreas da sua vida. Em primeiro lugar, a sua vida com Deus, a sua espiritualidade, a sua vida de devoção a Deus, a sua vida de justiça e sabedoria. Nossa, de novo a gente vai falar sobre isso, sabedoria. Gente, quantas das vezes você tomou decisões impensadas por carência, emoção, no calor da emoção, agiu de forma injusta e sem sabedoria? Essa é a verdade, a gente precisa reconhecer. A gente precisa reconhecer que agiu sem sabedoria. Isso já aconteceu comigo. Sentir medo faz parte, muitas das vezes o medo te protege. O medo te protege de determinadas coisas. Mas ficar naquele medo paralisada e continuar orando sem fazer nada é medo. Eu até anotei aqui a frase, é medo disfarçado de espiritualidade. Isso é pecado, gente. Deus nos deu um espírito de ousadia, de temor, de amor, de moderação. Deus não nos deu um espírito de covardia, e sim de ousadia, equilíbrio, de amor. Isso a palavra do Senhor diz. E uma passagem bíblica que foi muito citada e é muito citada, eu tenho certeza que você conhece, no Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lá em Filipenses 4,13 diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui Paulo está dizendo que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, que é Cristo Jesus. Ele pode viver de barriga cheia, ele pode viver nos momentos difíceis, sem ter o que comer, ou na fartura, mas ele aprendeu a viver bem, porque ele pode todas as coisas naquele que me fortalece. E a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, muitas das vezes a gente precisa confiar em Deus, porque o medo, quando ele bate, a opressão, o medo, quando ele chega, é a ausência de confiança em Deus. Muitas das vezes algo simples. Vou dar outro exemplo. Você precisa pagar a sua conta de luz, senão vai ser cortada. Mas você concorda
que antes dela ser cortada, você já sabia lá atrás, ó, tal dia a conta vai vencer e eu não tenho dinheiro para pagar. Ou então eu tô esperando receber um dinheiro, mas não é certeza. Por exemplo, esses exemplos, assim, tem outros exemplos, tem vários outros exemplos. E você pode fazer alguma coisa simples. Ah, eu tô desempregada. Ah, eu não tenho como trabalhar fora agora porque eu tenho filhos pequenos. Mas você pode fazer alguma coisa simples. Você pode começar a empreender dentro da sua casa. Não sei, às vezes fazer 2 bolos, 3 bolos simples para o café da tarde. Às vezes você tem um grupo de colegas, conhecidas, vizinhas, ou grupo da igreja. Enfim, você pode começar fazendo 3 marmitas, 5 marmitas, 3 bolos no pote ou 5 bolos no pote. São coisas simples que está ao seu acesso e que você pode fazer. E imagina se você vender 3 bolos. Cada bolo custa R$10, exemplo, tá? Se você vender 3 bolos a R$10 cada, já dá 30. Concorda? Em 10 dias, você vendendo 3 bolos, você vai ter R$300. Isso você já consegue pagar sua conta de luz, dependendo, né? Eu acredito, não sei, uma pessoa sozinha não consome tudo isso. Aqui em casa eu não consumo tudo isso. Você já consegue pagar sua conta de luz, você já consegue pagar o Wi-Fi, se você precisa de Wi-Fi para trabalhar, para divulgar o seu trabalho. E assim a gente começa aos pouquinhos. Tem uma frase que uma vez eu escutei em um evento de vendas que eu participei há muito tempo atrás, onde a palestrante disse bem assim: fé é você colocar o pé e Deus coloca o chão. E nesse dia, nossa, já faz muito tempo isso, gente, faz muito tempo. Estamos aqui, hoje é dia 17 de fevereiro de 2026. E eu lembro que eu comecei no negócio de vendas lá atrás, em 2014, 2015, mais ou menos. E até hoje essa mensagem não saiu, sabe, da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. E fé é isso. Fé é fazer as coisas simples, aquilo que tá ao seu alcance. Não precisa ser perfeito. Então, eu comecei falando sobre medo. E tem tantas outras coisas que Deus quer falar com você. E muitas das vezes você tá se fechando. Porque você tá deixando a opressão maligna falar no teu ouvido. As frases negativas, o medo te bloqueando. E você pode fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Se você não tem filhos pequenos, você pode procurar um serviço fora, se assim você preferir. Eu prefiro empreender, de fato, eu prefiro empreender. Eu empreendo desde os meus 8 anos, 9 anos de idade. Eu nem sabia o que era empreender, mas já comecei a empreender na escola, fazendo vendas para as minhas colegas de papel de carta, coisas de papelaria que eu tinha, e elas gostavam e eu vendia. Era muito legal, gente, de verdade, muito legal. Mas existem várias outras formas, né? Depois dessa mensagem, eu quero que você confie em Deus e volte a orar. Confie em Deus e volte a orar. Restabeleça a sua aliança com Deus. A aliança, ela é redondinha assim, e a gente não vê emenda nela, né? E de fato não tem emenda nela. Mas a gente sente que a gente rompeu alguns princípios, a gente rompeu com o nosso vínculo, com o nosso relacionamento. Imagina você com um relacionamento com uma pessoa e você faz algo que aquela pessoa não aceita ou vice-versa. Você rompe uma aliança, né? Você rompe um princípio. Então, depois dessa mensagem, eu quero que você confie em Deus e volte a orar. Deus está cuidando de você, se coloque em movimento. Se colocar em movimento é você lembrar que a fé precisa de ação. Agora, eu sempre falo, né? Imagina que a palavra escrita, aqui tá escrito na minha frente, oração. Orar mais ação. Nós precisamos estar em movimento real, no mundo real e também no mundo espiritual. Você precisa orar, se posicionar, confiar em Deus. Oração é confiar em Deus. Leitura da palavra é escutar Deus falando. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você consegue entender isso? Antigamente eu não conseguia entender. Eu repetia essa frase
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o alimento necessário, isso é o que nos dá vida, esse é o alimento que nós precisamos. E sempre lembre dessa frase. Algumas frases eu coloquei aqui que vai ficar como lembranças. Tem algumas frases de destaques, né? E essa frase dessa semana foi o que ficou cravado assim na minha mente, que existe medo disfarçado de espiritualidade. Medo disfarçado de espiritualidade. Gente, isso é profundo. Isso é profundo. Resumindo, volte a orar. Confie em Deus. O medo, ele existe, faz parte, mas não permita que ele te bloqueie, porque o medo é a ausência de confiança em Deus. Confie que as coisas darão certo, o Senhor é contigo, e a partir do momento que você vai caminhando, Deus vai te instruindo, Deus vai te alicerçando, Deus vai te dando ideias, Deus vai te dando estratégias, e que você possa viver da vontade do Senhor, que você possa viver de acordo com a vontade do Senhor. Ore pedindo discernimento, ore pedindo sabedoria, sem duvidar, creia que Deus vai te dar sabedoria, creia que Deus vai te dar discernimento. E que nós venhamos cada vez mais alinhar esse relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Se isso faz sentido para você, curte o vídeo aqui. Estamos nos primeiros vídeos. Depois eu venho contar meu testemunho. Tem testemunho aí, viu, gente? Tem muito testemunho para contar. E vai ter outros e outros e outros. Amém? Até o próximo vídeo.